Vai fazer a prova da OAB? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer 5 dicas que eu usei para passar na prova da OAB, primeira fase. Então, se liga nas dicas. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer 5 dicas que eu usei para eu passar na prova da OAB, primeira fase. Então, pessoal, a primeira dica que eu usei foi planejamento. Planejamento é o seguinte: você tem que se organizar com antecedência. A prova da OAB, ela não é uma prova fácil. Ela exige muito tempo de estudos. São muitas questões e muitos conteúdos, muitas matérias. Então, você tem que se organizar com antecedência. Separe um tempo para você estudar. Escolha mais ou menos uns 3 meses antes para você estudar. Porque se você deixar para a última hora, você não vai conseguir ver tudo que é preciso ver para poder passar na prova. Então, a primeira dica é planejar. A segunda dica é rotina. Tem uma rotina de estudos. Não adianta você estudar um dia sim e passar 3, 4 dias sem estudar. Se planeje para você estudar todos os dias. Você trabalha, você tem que ter pelo menos umas 2 horas de estudos por dia. É muito importante você ter essa rotina de estudos para você poder ter tempo de ver tudo que é preciso, tudo que vai cair na... Anote tudo que você vai fazer durante esse tempo de estudo. Por exemplo, faça uma planilha de estudos e anote desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E tudo que você precisa fazer durante esse tempo. No meu caso, eu fiz uma tabela de estudos e eu montei um esquema de estudos para mim. Eu acordava às 7 horas da manhã e eu coloquei ali de 7 às 8, eu tomava café. Aí de 8 até umas 9, 9h30, eu estudava uma matéria. De 9h30 até 11h30 era uma outra matéria. Aí eu dava uma pausa para o almoço, aí mais ou menos 1 hora de almoço eu voltava e assim por diante. Eu conseguia ver mais ou menos umas 6 a 8 matérias por dia. Mas no meu caso, eu não trabalhava na época, né? Então já foi mais fácil. Mas para quem trabalha, é um pouco mais difícil. Mas você consegue. Por dia, você pode colocar 2 matérias para você ver por dia. Por exemplo, 1 hora de manhã e 1 hora à noite, quando você chegar do trabalho, se você trabalha o dia todo. Então, você consegue ter essa rotina. A organização é muito importante nesse período de estudos. Você precisa ser organizado, você precisa encontrar um lugar que seja apropriado para você estudar. Tem que ser um lugar silencioso, onde não passa muita gente, onde não tem muitas pessoas, muito barulho, para você se concentrar naquela matéria, naquele estudo. É um lugar tranquilo. E também, na hora que você for estudar, deixe a sua vista ali na sua mesa de estudos, apenas o que você vai ver naquele momento, naquele dia. Não deixe a mesa com vários livros, várias coisas, porque isso atrapalha um pouco a sua concentração. Então, tem um lugar silencioso e organizado. A quarta dica, materiais de estudos. Gente, é muito importante essa dica, é muito importante, porque materiais de estudos é uma coisa assim que é imprescindível. Isso vai complementar a dica 5, então acompanhe até o final. Material de estudo é muito importante. Você tem que saber escolher o material que você vai estudar. Tenha muito cuidado com resumos e apostilas. Olha, gente, quando você for estudar uma matéria, escolha um doutrinador que tem uma linguagem fácil. Escolha uma doutrina que tem uma linguagem apropriada para aquela prova da OAB. Porque se você escolher um doutrinador que fala sobre concursos de magistratura ou concursos do STF, STJ, é uma linguagem muito técnica, que não vai ter tanta necessidade naquela prova, naquele momento da sua vida. Então, é importante essa questão da doutrina. E outra coisa, muito cuidado com apostilas e resumos que a gente encontra na internet. É muito fácil, hoje em dia, você conseguir um resumo de qualquer matéria que seja no Google. É muito fácil. Só que esses resumos e essas
apostilas, elas contêm muitos erros, às vezes estão desatualizadas. Você tem que ter uma doutrina que seja atualizada, que seja de fácil interpretação e que você consiga assimilar o conteúdo. Esse é o mais importante. A dica 5, que é uma dica pessoal que eu usei. Essa dica foi muito importante para minha aprovação na prova da OAB. É o seguinte, o que eu fiz? Eu comprei um livro que é o resumão. Ele continha todas as matérias, todos os conteúdos que ia cair na prova da OAB, da primeira fase. Então, continha doutrina, continha questões comentadas, jurisprudências, leis, códigos. Foi muito importante para minha aprovação. Por quê? Quando eu estava estudando, eu estudava a doutrina primeiro, depois vinha a questão sobre aquele assunto. E às vezes, que eu não sabia responder aquela questão, eu não precisava ir pesquisar aonde que estava falando sobre aquele assunto. Já tinha tudo ali, já tinha a doutrina em cima, a questão embaixo e o conteúdo de onde tinha aquela questão. Cada alternativa tinha uma lei e o código falando de onde que foi tirado aquele assunto, explicando por que estava certa e por que estava errada. Eu não perdi tanto tempo pesquisando, já tinha tudo ali em mãos, em um único livro. Esse livro do resumão me ajudou muito na época da prova, porque eu conseguia assimilar tudo ao mesmo tempo. Eu conseguia ler a doutrina, fixar com os exercícios que eu fazia e ao mesmo tempo ia nos códigos para saber onde que estava cada assunto. E além disso, ainda tinha as jurisprudências também. Então foi muito importante para mim esse resumão, essa técnica que eu usei de estudos. Eu consegui me adaptar muito bem com esse estilo de estudo. Eu fiz a primeira e eu não passei, mais ou menos faltou 1 ponto, 2 pontos para eu passar. Aí eu fiz a segunda, só que eu estudei da mesma forma na primeira e na segunda vez que eu fiz. Então, pessoal, essas foram as dicas que eu usei, que me ajudaram muito a passar na prova da primeira fase. Se você gostou dessas dicas, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas também que precisam saber dessas dicas, tá?